Meus amados, nós vamos ler o livro de Esther. Vamos passear no livro de Esther, caminhar um pouco sobre ele. Eu quero ler capítulo 3 de Esther, o verso de número 7 a seguir, para que a gente possa estar meditando um pouco na palavra do Senhor. Amém? Aquele que puder nos acompanhar, Esther capítulo 3, verso de número 7 a seguir, que nos diz assim: no primeiro mês, que é o mês de Nissan, no ano 12º do rei Assuero, se lançou o pur, isto é, a sorte perante Ramã, de dia em dia e de mês em mês, até o 12º mês, que é o mês de Adar. E Amã disse ao rei Assuero: existe espalhado e dividido entre os povos, em todas as províncias do teu reino, um povo cujas leis são diferentes das leis de todos os povos, e que não cumpre a lei do rei, pelo que não convém ao rei deixá-los ficar. Se bem parecer ao rei, escreva-se que os matem, e eu porei nas mãos do que fizerem a obra 10.000 talentos de prata, para que entrem aos tesouros do rei. Então tirou o rei o anel de sua mão e deu a Ramã, filho de Amedate, a Agagita, adversário dos judeus. E disse o rei a Amã: esta prata te é dada, como também este povo, para fazeres deles o que bem parecer aos teus olhos. Amém, meus amados? Nós vemos aqui uma história que já é bastante conhecida de todos, mas Deus ele me chamou a atenção nessa passagem da jovem Radassa, como todos conhecem, né? Esther. E nós vemos aqui, irmãos, quando o Senhor ele tem um plano, um projeto para ser realizado, Deus ele vai sempre mover para que seja realizado o seu objetivo. E nós vemos aqui, se a gente voltar um pouquinho na história, para que a gente possa entender o porquê desse edito, o porquê desse edital, nós vamos ver aqui que o Senhor ele começou a trabalhar bem antes um pouco. Desde lá, quando o rei Assuero ele vai dar uma festa, né? E a rainha Vasti não vai comparecer ao chamado do rei perante os seus governantes, né? Assuero ele tinha uma província muito grande, né? Era 120 províncias aonde ele estava dando essa festa para tratar, como dizer assim, arquitetar, né, projetos militares. Então ele dá esse banquete, chama a rainha Vasti, a Vasti não comparece e ela é destituída do cargo. E o interessante é que quando Deus ele tem um projeto para ser realizado, muitas vezes a gente acha que demora-se, né? Está demorando uma promessa que Deus tem feito, que Deus fez, está sendo tardia, né? E principalmente hoje, no mundo em qual a gente está vivendo, na época qual nós estamos vivendo, que é uma época muito imediatista, né? Todos nós queremos que algo seja resolvido, queremos ser respondido logo de imediato, queremos obter logo a resposta. E quando Deus ele tem algo a ser realizado, não é dessa forma. Nós vemos aqui que quando o rei Assuero ele vai destituir Vasti do reinado, a Bíblia diz que passa-se 4 anos até ser escolhida a nova rainha. E o interessante é que é surgido uma ideia para o rei que ele escolhesse entre as províncias as mulheres que seriam mais belas. E aqui é onde começa assim, o trabalhar de Deus, né? Ali para Deus, para que o projeto de Deus seja realizado. E o interessante é, quando eu estava estudando essa palavra, a gente vê que muitas vezes a gente se vê em determinadas situações e a gente acha que
por que que a gente está naquela situação, por que que a gente está vivendo aquele momento, né? E nós somos muito de questionar, né? Nós gostamos muito de, às vezes, como eu falei, por ser um ponto imediatista, uma época imediatista, a gente quer que seja resolvido rápido. Mas não, interessante, olha como Deus trabalha. Vasti é destituída, passa-se um período de 4 anos, mas nesse período é escolhida entre as mulheres das províncias as mais belas e são levadas à presença do rei. E ali há um processo para que viesse a ser escolhida aquela a qual iria substituir Vasti. E o interessante é que até que Esther ou Hadassah viesse a ser escolhida, há um processo. Então nós começamos a entender que até que comece o projeto de Deus comece a dar a conclusão nas nossas vidas, tem um tempo. E eu não sei, querido, para você, o tempo que você tem pedido ao Senhor para que viesse ser solucionado aquilo que a gente sempre apresenta em oração. Eu sei de uma coisa, que como diz a palavra do Senhor, há um tempo determinado para tudo. Então não adianta, irmãos, nós queremos assim que seja resolvido quando eu determino, ou quando eu penso, ou quando eu quero que seja. Não, tem que ser no tempo determinado pelo Senhor. Hadassah, quando ela é escolhida, segundo o que a Bíblia relata, ela passou aproximadamente quase um ano a chegar na presença do rei, a entrar na presença do rei. Mas o interessante é que Deus ele vai cuidar nos mínimos detalhes. E até ela ser escolhida, até ela chegar mesmo a entrar na presença do rei, porque o rei estava agora, assim, instituída a rainha, passa-se esse período de provavelmente entre 3 a 4 anos, e é sugerido a ele que escolhesse entre as moças da província uma que pudesse chegasse a substituir a rainha Vasti. E estudando a palavra do Senhor, nós vimos aqui que quando chegou na vez de Hadassah, o chefe dos eunucos, a Bíblia diz que ele deu uma orientação a Esté de como ela deveria proceder na presença do rei. E aqui, meus irmãos, Deus me despertou uma coisa, que mediante a situação que nós enfrentamos, que todos nós enfrentamos no nosso dia a dia lutas, todos nós passamos por adversidade. E nós temos que observar ou prestar atenção no como Deus ele cuida de nós. O interessante é que quando foi para Esté entrar na presença do rei, o chefe dos eunucos ele deu uma dica de como ela deveria se comportar, né? E aqui eu aprendi. Nós devemos estar em observação. Muitas vezes a gente tem aquele hábito, né, de estar pedindo assim, Senhor, fala comigo, Senhor, usa alguém, e às vezes Deus está falando conosco, e muitas vezes a gente não está atento àquilo que Deus está falando. Se você olhar a história de Esté, você vai ver que quando ela adentra na presença do rei, ela já vinha orientada pelo seu tio, Mardoqueu, ela já tinha sido orientada pelo chefe dos eunucos, como ela deveria se comportar na presença do rei, né, para que pudesse ali achar graça aos olhos do rei. E o interessante, meus irmãos, é que é nesses detalhes que a gente tem que observar como o Senhor ele cuida de nós. Então, eu não sei qual é o momento que vocês estão passando, eu sei de uma coisa, que nos mínimos detalhes o Senhor está cuidando de nós. Então, observe, veja como Deus tem falado, como eu falei aqui, quantas vezes a gente não pede ao Senhor para falar conosco e a gente tem aquela visão de achar, Deus só fala comigo através de um vaso. Não, querido, Deus fala conosco de várias maneiras. Comigo, Deus fala tremendamente através dos hinos, certo? Através hoje de várias mensagens que hoje a gente vê aí, seja no Instagram,
certo? Seja mesmo no TikTok. Deus fala conosco poderosamente, basta nós estarmos atentos, né? E vigilante, lógico, né? Temos que estar atentos para que a gente não venha estar dando ouvido, né, a outras vozes. Eu até, quando eu estava estudando essa palavra, eu lembrei daquele hino, acho que é de Sara Farias, né, que nós temos que calar todas as vozes, menos a do Senhor, estar atento à voz do Senhor. Então, quero dizer para ti nessa noite, ouça a voz do Espírito Santo, medite naquilo que ele tem falado ao teu coração, né? Não venhamos ser, vamos dizer assim, ignorantes, né? Achar que Deus ele não fala conosco, ele fala conosco poderosamente. E tudo isso dentro de um projeto para ser realizado. Olha, interessante. 120 províncias, e foi escolhido uma jovem que, sendo cuidada pelo seu tio, seu tio orientou a ela para que ela não revelasse quem era a sua linhagem, né? Quem era o seu povo. E interessante é que quando ela entra na presença do rei, a Bíblia vai dizer que o rei acha graça aos olhos dela e escolhe ela para ser a sucessora de Vasti. E até o momento ela não revela, né? E se nós continuarmos lendo a palavra do Senhor, nós vamos ver aqui que o Ramã, ele era inimigo mortal do povo judeu. E aqui, irmãos, é onde nós ouvimos mais a voz do Senhor. Quando Deus ele escolhe pessoas certas para estarem no momento certo. Por isso que eu disse, não vamos nos apressar naquilo que Deus tem a realizar nas nossas vidas. Se Deus me escolheu, me separou, me colocou em uma determinada área, porque ali eu vou ter uma serventia. Ali Deus tem algo para ser realizado através da minha vida. Ou seja, eu vou esperar o momento certo, o momento correto, na hora certa, para que eu possa ser instrumento nas mãos do Senhor. O rei Assuero agora tinha destituído Vasti, escolhido ela agora para ser a sua sucessora agora, e agora ela também encontra, como dizer assim, algumas dificuldades. Se nós estivermos atentos à leitura do livro de Esther, nós vamos ver que o rei escolhe ela, mas também vai deixar assim, um período ela no anonimato, vai esquecê-la do momento. E a Bíblia diz que Esther só poderia entrar na presença do rei se o rei lhe desse permissão para entrar em sua presença. Mas, diante disso, Esther ela vai, vamos dizer assim, projetar, né? vai fazer uma investida que vai causar um dano muito grave para a sua vida, em particular, e também para a vida do povo, né, em geral. Se nós estivermos atentos à leitura, nós vamos ver que quando o rei passa um tempo sem chamá-la, a Esther, ela vai entrar agora na presença sem autorização dele, e isso causaria morte para ela. Mas ela chama o povo, convoca um jejum, para que agora pudesse adentrar na presença do rei. E aqui nós tiramos uma lição, querido. Quando nós formos resolver as nossas causas, não é pela minha força, não é pela minha inteligência, mas sim fazendo aquilo que o Senhor tem falado conosco. Ele diz que é dele a luta, é dele a vingança, é ele quem provê para nós. Então é o seguinte, se Deus me colocou nesse determinado local, é porque ele vai me usar poderosamente, lembre-se disso. O inimigo ele vai querer de todas as formas impedir que isso venha a ser feito. Mas a partir do momento, irmão, que nós começamos a guerrear, não com as minhas armas, não com a arma que eu acho que é certo que eu tenho que usar, mas quando eu passo a usar as armas a qual o Senhor me deu, aí sim eu vou começar a vencer as guerras. Porque muitas vezes, se eu tentar usar a arma que eu acho que é correta, eu vou magoar alguém, eu vou machucar alguém, eu vou ferir alguém. Mas a partir do momento em que eu começo a
usar as armas que Deus me deu para essa determinada obra, certo? O nome do Senhor vai ser glorificado. Se você vê, Estela vai promover um jejum, certo? Vai orar, vai buscar em Deus a solução para aquele problema. Nós lemos aqui que Ramã ele fica indignado com Mardoqueu pelo fato dele não se dobrar na presença dele, né? E agora ele vai induzir ao rei para que viesse baixar um edital, para que pudesse agora exterminar o povo judeu. Mas olha só, Deus coloca a pessoa certa no local certo, no momento certo. Deixa eu te falar uma coisa. Deus te colocou no local certo, na hora certa. Não sei há quanto tempo, mas Deus te colocou exatamente para isso. Para quando chegar o momento certo, você ser instrumento de Deus, você ser boca de Deus, para que o nome dele seja glorificado. Então, as armas que o Senhor te deu, use para que o nome do Senhor seja glorificado. Então, vamos começar a usar as armas. Esté começa a fazer um jejum, proclama um jejum, para que todo o povo judeu também entre em jejum, porque estava, a mãe induz o rei, a senhora aqui, baixa um edital, e esse edital agora é edital de morte, para que não viesse ser salvo ninguém. Mas deixa eu te falar uma coisa, a guerra não é nossa, a guerra é do Senhor. Então, a arma que o Senhor te deu, use ela para que o nome dele seja glorificado. Entre na batalha naquilo que o Senhor tem já lhe mostrado. Porque às vezes a gente fica assim, mas Deus não fala comigo, Deus não dá nenhum sinal. Sim, Deus ele tem mostrado poderosamente, tem falado conosco poderosamente, tem dito como nós temos que confiar plenamente nele. Confiar plenamente nele. A gente passa por muitas dificuldades, né? Muitas lutas. E quantas vezes a gente já não quis resolver, né? Eu sou mesmo exemplo disso. Quantas vezes eu já tentei resolver por mim mesmo e a gente só quebra a cara. Mas quando a gente deixa Deus trabalhar, ele vai nos dar estratégia para saber guerrear, saber vencer. A Bíblia diz que em Cristo nós somos mais do que vencedores. Em Cristo nós somos mais do que vencedores. Lembre-se disso. A guerra não é nossa. A guerra é do Senhor. É a Ele que nós temos que entregar as nossas causas. Eu tenho aprendido nesse pouco tempo de fé que a gente está caminhando agora, que nós temos que entregar tudo ao Senhor. A Bíblia nos diz que quando nós estivermos passando assim, entra no quarto, fecha a porta e apresenta ao Senhor. É a Ele. Né? Tem um hino que me foge agora o nome do cantor, mas ele fala de eu vou contar tudo para o meu pai, eu vou falar para o meu pai, eu vou contar tudo para ele. Então, eu não sei o momento da tua luta, eu sei de um Deus que está ao teu lado, só te esperando você falar com ele, né? Contar para ele. Porque eu acho que quando nós passamos a orar e jejuar, nós passamos a ter intimidade com o Senhor, passamos a ser mais sensível à voz do Espírito Santo, principalmente quando a gente começa a orar, viu? Não é aquela oração de 5 minutos não, viu, pessoal? É aquela oraçãozinha de você dobrou o joelho, aí a gente tem o hábito, né? Senhor me dá, Senhor me dá, Senhor me dá, abre, Senhor, eu quero. Não, é de agradecer, é uma oração de agradecimento, é perguntando ao Senhor, né? Como é que eu devo agir, como é que eu devo fazer, de que maneira. Eu te garanto que Deus ele vai te dar estratégia para você vencer essa guerra. Então, Naamã aqui, ele estava certinho que esse povo iria ser exterminado, né, da face da terra. Só que ele esqueceu, irmão. Só que ele não sabia que Deus ele já tinha aqueles que já estavam ali na batalha, na guerra, certo? Então, eu volto aqui a te dizer, olha, o inimigo pode até pensar que vai te destruir, mas existe um Deus que ele é maior para dar a tua vitória. Amém? Então, quando o rei decreta,
aí vem aqui a estratégia de Esther, de Deus, lógico, né? Esther não revela a sua identidade, vamos dizer assim, aqui povo ela pertencia. Naamã vai agora preparar uma forca, né, para que venha se enforcar agora o seu inimigo, né, o tio de Hadassa. E agora ele vai determinar uma data para que esse povo fosse destruído, né? E ele vai agora certinho cantar a vitória, como se diz antes do tempo, né? Se alegra. A Bíblia diz que ele se reúne com a mulher, se reúne com a família e faz ali, como se diz, um banquete, já cantando a vitória. Mas o interessante é, irmãos, que quando Deus ele tem um projeto, Deus ele vai cumprir. Esther agora coloca em vida, em risco a sua vida, convoca esse jejum e agora vai adentrar a presença do rei, né? Para convidar o rei para fazer um banquete, né? Para poder estar homenageando a ele, a Amã. E é agora aqui que quando a gente entra com as armas corretas na guerra, o Senhor vai nos dando vitória. Esther entra na presença do rei, o rei estende o cetro para ela, e ela tem a permissão de poder entrar, ela não iria morrer. E aí a gente vê, quando a gente entra na guerra com a luta certa, não tem demônio nenhum que fique de pé diante da nossa presença. Né? Todos vão ser destruídos, todos vão cair por terra. Então, Assuero permite que Esther adentre e ela convida para um banquete, e ali Esther vai promover um banquete juntamente com Amã. Ela promove o banquete no primeiro dia, no segundo dia ela convida novamente o rei, convida novamente Amã para poder estar nesse banquete, e no segundo dia, Esther agora vai revelar a sua identidade, vai mostrar quem realmente ela é, a que povo realmente ela pertence. Deixa eu dizer uma coisa para ti, querido. Não seja o crente, como se diz, 007, não. Não fique escondido, não. Se Deus lhe colocou, lhe chamou, assim, está lhe capacitando, lhe preparando para esta obra, não adianta você querer se esconder, querido. Não tem como. Porque Deus lhe colocou ali para que você viesse a ser um canal de Deus. Quando Estela se revela e mostra para tanto o rei como para Amã, Amã fica chocado, porque agora ele está diante da mulher, assim, da rainha, a qual ele tinha determinado para matar, porque ela era judia. Então, quando a gente se posiciona, Deus vai nos dando vitória. Deus vai nos capacitando. Se Deus chamou, querido, para uma obra, não tem como a gente se esconder. Não tem como, não tem como. Não adianta a gente ficar querendo tá dando um jeitinho, né, querendo fugir muitas vezes do chamado. Não tem como. Se Deus te colocou lá, certo? É para que o nome dele seja glorificado. Deus, tudo assim, tudo tem um tempo, viu? É um preparo, é um preparo. Se você for buscar mais um pouquinho ao estudo de Esther, você vai ver que demorou um tempo para que venha a ser concretizado aquilo que Deus já projetou. Então, não questione pelo fato de estar demorando, pelo fato de estar há tanto tempo, muitas vezes sem obter resposta. Deus está trabalhando, Deus está agindo. E o interessante é que quando ela se revela, ela agora diz, olha, o meu povo está determinado à morte. Está decretado a morte para ela. Como o rei não poderia voltar atrás do edito, né, do edital a qual ele decretou, como ele diz aqui, que ele deu o anel, tira o anel e dá a Amã, para que ele disse assim, olha, faça o que você quiser com esse povo. Né? E lógico, ele, como inimigo dos judeus, queria realmente a morte do povo judeu. Só que a Esther se revela para ele,
e mostra que também ela estava decretada a morte. Aí, ó, olha como é interessante como Deus começa a trabalhar. No momento certo em que ela se revela, ele agora vê que ele não poderia voltar atrás do que ele tinha dito. Deus ele vai trabalhar, vocês entendem, vocês sabem que Deus tira o sono do rei Assuero. Ele lembra ele vai ler, acho que é no capítulo 4, no capítulo 2, ele vai ler e vai descobrir que Mardoqueu tinha descoberto uma conspiração contra ele. Aí ele vai querer exaltar a Mardoqueu, né? E tem todo aquele processo lá que ele pergunta a Amã como que deveria ser feito. Aí ele vai, Amã vai dizer como é que teria que ser feito com ele. Ele diz, então, pô, vai lá e faz com Mardoqueu. E ele fica irado por causa daquilo, né? Todo aquele processo todinho. Como nós vamos ver que no final, depois disso aqui, Esther, ela se revela, vai lá e mostra e está decretada agora, como ela queria buscar agora, como ela queria voltar, né? Como ela queria vencer essa guerra. Então, a Bíblia diz que Esther agora convoca o povo, chama o povo para a guerra, o povo vai ali lutar, vai lutar pela sua liberdade, vai lutar pela sua lutar as suas guerras, né? Vencer as suas batalhas. E a gente vê exatamente isso aqui, como Deus ele entra na batalha, nós não temos como sair perdedores dela. Então, cada dia mais, lute, persevere na sua caminhada, não negue a sua fé em momento algum. Pelo momento, Esther ficou em silêncio. Quando foi no momento certo dela se revelar, ela se revela e mostra quem ela é, né? Diz realmente a quem ela foi colocada naquela hora. Eu lembro agora do texto que quando o tio dela chega para Esther e traz a memória exatamente dela, diz assim, olha, foi para isso que Deus colocou você aqui, foi para esse momento. Então, Deus te colocou em algumas situações exatamente para que, quando chegar a hora certa, o nome dele seja glorificado. Então, queridos, que a gente possa aí tirar essa lição do livro de Esther. Primeiro, que o Senhor nos escolhe para uma obra. Segundo, há um tempo determinado para que essa obra seja realizada. Há um processo nas nossas vidas. Todos nós passamos por um processo, certo? A gente nasce menino na fé, a gente amadurece, certo? E Deus vai nos capacitando para fazer a obra. Então, que nós possamos, no momento certo, jamais nós vamos retroceder, jamais nós vamos estar negando a que povo nós pertencemos. Nós somos do céu. Estamos aqui porque a gente estamos passando assim, esse período e estamos aqui para fazer uma obra. Então, você que está comigo nessa live, entenda, Deus lhe chamou para fazer uma obra, uma grande obra, certo? Cada um de nós, eu sempre digo, às vezes eu falo para a Adriana, cada um de nós tem uma obra específica a ser feita, né? Cada um de nós tem algo para ser realizado para que o nome do Senhor seja glorificado. Então, querido, faça como Radassa, né? Esther aqui, não negue a sua fé por nada. Persevere, lute, que Deus ele vai dar a tua vitória para que o nome dele seja glorificado. Então, querido, que nós possamos tirar essa lição desse livro, do livro em si total. Deus vai lá, permite que os judeus lutem, dá vitória a eles, né? Depois, vocês sabem que no final da história, Amã é enforcado na própria forca, a qual ele tinha preparado para Mardoqueu, né? E o povo, o nome do Senhor foi glorificado, né? Então, que a gente possa aí, a cada dia, saber que, por mais que sejam as grandes as lutas, mas de todas o Senhor vai nos dar vitória. De todas o Senhor vai nos dar vitória. Todas elas.
né? Não há momento assim, não há noite que não venha um dia seguinte. Toda a adversidade ela tem um fim, toda luta ela tem um fim. Então, passe pela prova agradecendo ao Senhor, passe pela prova adorando ao nome do Senhor Jesus, porque grande vai ser a vitória que Deus vai dar a cada um de nós. Que Deus possa continuar falando aos vossos corações. Eu vou parar por aqui, que eu estou vendo que já está chegando, já falei demais já, certo? Eu sei que tem ainda os irmãos que querem falar também. Então, que Deus possa continuar a nos fortalecer, que o Senhor continue a nos usar poderosamente. Eu guardei essa palavra no meu coração para que a gente entenda. Eu não posso negar a minha fé de maneira nenhuma. Mediante as circunstâncias, o nome do Senhor tem que ser glorificado. Então, que Deus abençoe a todos. Quero aqui agradecer a nossa irmã Adriana pelo convite. Adriana, muito obrigado. Se Deus nos permitir, estarei aqui disponível. Eu sempre só me avise alguns dias antes, para que a gente possa estar se preparando, né? Eu sei que aqui tem grandes pregadores da palavra do Senhor, como eu falei no início, a gente está começando, né? A gente está engatinhando na fé, né? Começando agora, e a gente vai aprendendo juntamente com os irmãos, viu? Muito obrigado, que Deus abençoe a todos. Até outra oportunidade, se assim o Senhor nos permitir. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.